Gente, é uma honra enorme poder receber nesse curso um pesquisador com a trajetória do calibre do Dr. Samuel Goldenberg. Eu fiquei muito feliz que ele aceitou o nosso convite. Então, eu vou fazer um resumo da trajetória do Dr. Samuel. Ele é graduado em Ciências Biológicas, né, em Brasília, tem um mestrado em Ciências Biológicas também pela UNB e um doutorado realizado na França. Ele é pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, foi por muito tempo diretor do Instituto Carlos Chagas, e eu acho que percebo que a história da vida dele está muito ligada à criação do Instituto Carlos Chagas no Paraná, que é, digamos assim, a Fiocruz presente no estado do Paraná. Então, a área de pesquisa dele está ligada à biologia molecular de vários parasitas, e eu acho que o Trypanosoma cruzi é o mais importante da trajetória científica dele. Obviamente, um pesquisador de grande experiência e a lista de prêmios e honrarias é muito vasta, né? Ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, ele foi agraciado em 2006 com a Ordem Nacional do Mérito Científico na classe Comendador. Em 2018, também foi agraciado com a Ordem Nacional do Mérito Científico na classe Gran Cruz. Foi agraciado também pela Ordem do Mérito Médico e recebeu medalha Samuel Pessoa da Sociedade Brasileira de Protozoologia. Entre outras honrarias, em 2021, ele recebeu o título de pesquisador emérito da Fiocruz. E eu tenho certeza absoluta que o doutor Samuel vai fazer uma conversa muito interessante com a gente, em virtude de tanta experiência acumulada aí na trajetória de pesquisa dele. É uma honra poder contar com uma visita tão importante. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer à professora Regina pelo convite e por essa apresentação. Então, eu gostaria que essa nossa... Que a gente realmente... Hoje é sexta-feira, são mais de 5 horas da tarde, essa é uma hora normalmente de happy hour, então vamos procurar fazer isso assim de uma maneira mais informal, como realmente um happy hour, onde a gente vai discutir uma questão que é importante nos dias de hoje, que é a questão da ética. Eu não sou filósofo, não sou especialista em ética, mas estou há muitos anos envolvido em atividades de pesquisa e sempre me preocupei muito com esse tipo de questão. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês uma apresentação que eu já botei no... Não é essa que eu quero, desculpem. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Espera aí, eu abri a apresentação errada. Ai. Só um segundo. Pronto, agora deve... Foi. Mas agora, professor, a gente ainda vê a primeira. Acho que o senhor tem que compartilhar a nova janela. Espera aí, como que eu faço? Sai dessa que você está, sai da anterior. Isso, fechou? E compartilha de novo a nova. Tá, vou compartilhar de novo. É que eu vi uma coisa aberta e cliquei. É essa daqui que eu quero. Agora vai. Foi, né? Foi só colocar a tela inteira, se for possível, professor. Aquele copinho lá embaixo, perto do Zoom. Não, eu sei, porque ela está aqui, para mim está aparecendo de uma maneira estranha. Para evitar o espelhamento, tararau. Foi perfeito. Agora? Ótimo. Bom, perfeito. Ótimo. Desculpa aí minha
minha falta de experiência com o Google Meet. Então, vamos falar um pouco sobre esses desafios éticos em tempos de pandemia. E falar sobre ética é uma coisa fácil, uma coisa difícil, porque a gente fala ética, ética, e depois se vem, bom, mas o que é ético, né? O que significa ética? E eu gosto muito desse cartoon da Mafalda, que ela faz a pergunta para o pai, e o pai fica embatucado. Bom, a gente sabe o que é ética, mas, afinal, o que é ética? E quando a gente tem essa situação que nós vivemos hoje, dessa pandemia, esse sentimento do que é ética, obviamente, é um sentimento que fica aflorado. Então, nós temos hoje mais de 585 mil mortos, quase 21 milhões de pessoas infectadas. E se vocês pegarem esse número aqui, entre parênteses, 146.294, esse é o número de pessoas que teriam morrido se nós, no Brasil, tivéssemos seguido a média mundial. Então, vocês vejam que 3/4 desses mortos, eles perderam a vida porque nós não adotamos medidas adequadas, nós não providenciamos as informações necessárias e, sobretudo, houve um comportamento ético que a gente deve discutir, e é mais ou menos isso que eu vou conversar com vocês aqui. Então, ao longo desse tempo, nós ouvimos frases desde março de 2020 até o dia 17 de junho de 2021, quando nós chegamos a 500 mil mortos, que são frases muito emblemáticas e que mostram a total falta de empatia e de ética, eu considero de ética, por parte dos nossos governantes. Dizer que está superdimensionado o poder destruidor do vírus, depois, com 47 mortos, depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, com mais de 1.000 mortos, parece que está começando a ir embora essa questão do vírus, né, do vírus. Com 2.500 mortos, eu não sou coveiro. E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. A eficácia dessa máscara é quase nula. Já mandei cancelar o presidente, sou eu. Toda e qualquer vacina está descartada. Vejam bem, com 155 mil mortos, toda e qualquer vacina está descartada. Não adianta fugir da realidade, tem que deixar de ser um país de maricas. Estamos vivendo um finalzinho de pandemia. Se você virar um jacaré, é problema de você, quando começou a vacinação com a Coronavac. Chega de frescura e de mimimi, vão ficar chorando até quando? Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. Quem contrai o vírus não se discute, esse está imunizado, e por aí vai. Vejam bem, eu não estou colocando isso aqui como um debate político ou como uma oposição política. Isso aqui representa o pensamento de muitas pessoas. Isso aqui representa, em muitos casos, uma política de Estado de enfrentamento da pandemia. Se a gente pegar num período de 1900 até 2021, e a gente for colocar os termos ética médica e bioética, vocês vejam o que aconteceu. Esses termos, a partir de 1980, eles começam a aparecer de uma maneira muito grande na literatura, começa a ter um aumento praticamente exponencial a partir de 1990, até o dia 10 de agosto de 2021, o número de citações no Google Scholar para ética médica e bioética. Isso porque são termos atuais,
são termos importantes, e é a partir de 1990 que essas questões começam a aflorar mais na literatura científica, porque passaram a existir uma série de novas regulamentações voltadas para as questões de ética. Quando que nós começamos a nos preocupar com a ética médica ou bioética? Na realidade, a ética ligada às ciências da saúde é uma coisa antiga. Inclusive, no Código de Hammurabi, existem algumas referências a uma relação de quem praticava a medicina com o paciente. Tudo bem que era uma relação, quer dizer, estabelecia ali, era um código que estabelecia uma relação, vamos dizer, mais comercial. Quanto deveria ser pago, etc., mas se tratava de uma relação. Mais tarde vem o juramento de Hipócrates, vem toda a parte de Hipócrates, que também tem a ver com a relação do médico com o paciente, de que maneira o médico deveria se comportar, mas é a partir do final da Segunda Guerra, com o Código de Nuremberg, que esse tipo de coisa começa a ficar bem estabelecido. E antes disso, essa relação a prática da bioética era bastante limítrofe. Eu estava até vendo uma coisa, quer dizer, que eu não sabia, eu vi recentemente, fiquei muito surpreso. O Dom Pedro II ele era uma pessoa muito voltada para as questões de ciência, ele era muito preocupado com ciência, e ele se aproximou muito do Louis Pasteur. Inclusive, no Instituto Pasteur de Paris, tem um monumento, tem uma referência ao Dom Pedro, que foi o Dom Pedro II, que foi um grande doador, etc. E numa das conversas do Pasteur com o Dom Pedro, o Pasteur estava pedindo para o Dom Pedro que prisioneiros brasileiros fossem utilizados como cobaias de vacinas. Quer dizer, isso era possivelmente uma atitude normal naquela época. Existe um fato histórico que talvez vocês já tenham visto, ou vocês vão ver isso com mais detalhe, mas que foi muito marcante nessa época, nessa questão de bioética, que foi esse evento que se passou nessa cidade dos Estados Unidos, Tuskegee, no Alabama, em que foi feito um experimento que durou 40 anos. Então, eles pegaram 600 homens como cobaias e foram fazer um experimento para ver como era a progressão da sífilis. Tinha um grande número foram estudar essas pessoas, e mesmo depois, quando o tratamento com penicilina já estava disponível e que eles sabiam que a penicilina poderia ser utilizada para o tratamento da sífilis, eles não deram esse tratamento para essas pessoas, continuaram cuidando dessas pessoas como se não houvesse tratamento. Isso causou a morte de várias dessas pessoas, causou sequelas em filhos dessas pessoas, nas esposas dessas pessoas, e esse aqui, então, foi realmente um marco de uma afronta à ética, e a partir daí também, depois de todos esses fatos, as discussões sobre ética vieram muito à tona. E para vocês terem uma ideia, somente no governo do Bill Clinton, que foi um governo mais recente dos Estados Unidos, é que o governo americano pediu desculpas, indenizou os descendentes dessas famílias. Então, esse tipo de experimento, obviamente, é uma afronta à ética. Então, voltando aqui essa regulamentação da pesquisa biomédica,
Depois do Código de Nuremberg, houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e depois começaram a ser feitas uma série de reuniões. Existe a Declaração de Helsinki, que foi feita em vários anos, essa declaração foi sendo atualizada. Foi feito um relatório chamado Relatório Belmont, que foi um relatório muito importante, porque ele estabelecia claramente que a pesquisa biomédica tem que ter o respeito pelas pessoas. Então, foi estabelecido o que a gente chama de termo de consentimento informado, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é. E, por trás de toda a pesquisa, tem que existir a beneficência, quer dizer, a segurança para o bem-estar dos participantes, avaliação de custo-benefício, e um outro critério importante é o de justiça, onde deve existir a igualdade no acesso à participação nos estudos e resultados. E aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, essa pesquisa biomédica ela é regulamentada, ela foi regulamentada numa data relativamente recente, foi a partir de 1996, com uma resolução do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Então, imaginem que antes de 1996 não existia regulamentação para pesquisa biomédica. Bom, essa regulamentação, obviamente, é muito importante nos ensaios clínicos, e nesse período recente que nós vivemos, esses ensaios clínicos, discussões sobre ensaios clínicos vieram muito à tona devido ao desenvolvimento de vacinas ou ao teste de novas drogas para o tratamento da Covid-19. Essa aqui é a Portaria 196, de regulamentação da pesquisa biomédica do Brasil. Então, quem tiver curiosidade pode olhar essa portaria, e o que é importante é que ela estabelece a necessidade do consentimento livre e esclarecido das pessoas que serão os alvos da pesquisa, levando sempre em conta os riscos e benefícios, que a beneficência não pode causar prejuízo para as pessoas, é a não maleficência, a relevância social da pesquisa, para poder garantir justiça e igualdade. Então, veja que quando a gente fala, por exemplo, em não maleficência, eu tenho que ter certeza que aquilo que eu estou dando para a pessoa não vai prejudicar a saúde da pessoa. Hoje em dia, todas as pesquisas, elas têm que passar pelos comitês de ética em pesquisa das instituições. Existe todo um trâmite que esses comitês de ética em pesquisa, eles analisam e depois mandam isso para um órgão maior, que é do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, e dessa forma toda pesquisa que envolve seres humanos e também com animais, mas aí é uma outra coisa, é a SEUA, recebe um número e, felizmente, as revistas científicas exigem hoje que esse número seja declarado numa publicação científica, que é para garantir que ninguém faça algum experimento que envolva manipulação de seres humanos ou de amostras oriundas de seres humanos sem o devido consentimento. E esse termo de consentimento livre e esclarecido, ele tem por finalidade possibilitar aos sujeitos da pesquisa o mais amplo esclarecimento sobre a investigação a ser realizada, os riscos e benefícios, para que a manifestação de vontade no sentido de participar ou não seja efetivamente livre e consciente. O problema que existe nisso, né, por exemplo, nos ensaios clínicos, é qual o nível de entendimento de um paciente grave em que é solicitado o consentimento para o teste de uma droga. Quer dizer, a pessoa tem esclarecimento para saber o que ela está assinando?
a pessoa tem o discernimento para aceitar um tratamento, estando essa pessoa numa condição grave. Um outro problema é qual o nível de compreensão de um paciente sobre os riscos de um tratamento. Quer dizer, as pessoas, e isso nós sabemos aqui no Brasil, o nível de alfabetização científico é mínimo, nós temos uma população enorme de analfabetos funcionais mesmo, e se o médico diz, olha, faça isso, a pessoa vai atrás. E esse é um grande problema, e é um grande problema que nós tivemos agora, durante essa pandemia de Covid, que pessoas foram atrás de tratamentos médicos porque o médico disse, olha, faça isso porque vai resolver. E médicos, inclusive, sem o conhecimento científico ou dotados de má fé para poder sugerir determinados tratamentos. E a coisa que eu acho que é a mais complicada é as pessoas entenderem, quer dizer, o que é o placebo, a pessoa aceitar a condição de entrar no ensaio clínico, sabendo que possivelmente o que ele vai receber para aquele tratamento que ele está almejando é uma droga ou é uma substância sem efeito. Quer dizer, então isso são questões muito importantes que têm que ser colocadas e têm que ser muito bem explicadas para as pessoas. A gente ouviu falar muito nesse meio tempo de estudos duplo cego, randomizado, então, só para quem não está muito familiarizado com isso, então, nesse tipo de estudo, que é o melhor tipo de estudo que existe, é esse duplo cego randomizado, o grupo experimental e o grupo controle, eles têm que ser, quer dizer, não pode, nem o médico, nem o paciente sabem quem é quem. E dessa forma, a gente evita eventuais tendenciosidades num tratamento. Bom, o que nós vimos nos últimos anos, nos últimos 2 anos com essa pandemia, assim que apareceu a Covid-19, houve uma busca por tratamentos. Isso é normal, que a gente busque tratamentos. Como não tinham drogas, foram buscadas drogas de reposição. Imediatamente começaram a aparecer drogas, e uma das drogas milagrosas que apareceu foi a cloroquina. E foram publicados muitos artigos. Depois a gente pode até discutir um pouco essa questão de, quer dizer, como houve essa enorme quantidade de artigos sobre Covid nos últimos, desde que iniciou a pandemia. Então, muitos artigos foram publicados e muitas vezes, sem que tivessem passados por revisores, ou mesmo passando por revisores, mas na pressa das revistas em publicarem coisas sobre a Covid, apareceram uma série de artigos dizendo, por exemplo, que a cloroquina era a droga milagrosa para tratamento da Covid-19, ou ivermectina, ou nitazonamida, enfim, uma série de drogas que apareceram. Em seguida, quando esses artigos foram ser melhor estudados, melhor analisados, foi visto que esses artigos tinham problemas sérios quanto aos grupos de controle, quanto à real eficácia dessas drogas. Então, eles foram retirados das revistas. Não obstante esse fato desses artigos, dessas terapias terem sido consideradas absolutamente ineficazes, comprovado cientificamente que são ineficazes, uma série de médicos e uma série de pesquisadores continuaram defendendo esses tratamentos. Tá? Então, isso é um problema grave, é um problema que eu considero, do ponto de vista ético, grave.
é grave, porque o negacionismo, a gente vai falar um pouco depois sobre o negacionismo, eu considero um problema ético, quando vem de um cientista, e é grave porque cria uma falsa esperança, uma falsa expectativa quanto ao tratamento. Então, a pessoa acha que tomando a cloroquina ou o coquetel, como eles chamam precoce, a pessoa está protegida, não segue as normas de proteção, que seria o distanciamento social, máscara, etc., e acaba se contaminando e contaminando outras pessoas. Então, para vocês verem como aqui eu trouxe isso aqui, chega a ser anedótico, numa das revistas em que foi publicado um artigo falando sobre que azitromicina e hidroxicloroquina aceleram a recuperação dos pacientes com COVID moderada, esse Asian Journal of Medicine and Health, algumas pessoas mandaram um artigo totalmente falso para essa revista, e o título do artigo era que o SARS-CoV-2 era surpreendentemente mais mortal que patinete, que andar de patinete. E então eles... não, era mais mortal que andar de patinete. Então eles perguntavam se a hidroxicloroquina poderia ser uma solução. Quando a gente vê o nome desses autores aqui, a gente vê que um deles é do Belgian Institute of Technology and Education, e o símbolo é BIT. BIT em francês é pênis. Na gíria francesa é pênis. Aí vocês vão vendo o quarto aqui é o Instituto para a Ciência Rápida e Suja. Mesmo o nome dos autores é uma grande brincadeira. Então, mostrando o quê? Que estudos pretensamente sérios foram publicados por jornais que são jornais que você pagando, você publica. São publicações científicas sem qualquer valor. São revistas que a gente chama de predatórias. Então, muito do que foi feito, o que é dito em favor do uso de determinadas drogas, são baseadas em estudos desse tipo de jornal. Bom, aqui nós, então, chegamos à vacina. Quando começou a pandemia, obviamente, ninguém imaginou que nós teríamos as vacinas na rapidez que nós tivemos, e a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, por que essas vacinas chegaram tão rapidamente, e a aposta era muito em drogas, em tratamentos, em drogas repositórias. E imediatamente começaram as discussões com as vacinas, e são discussões ainda bastante atuais, né? Uma delas seria quanto à seleção dos voluntários a serem testados, se o tempo de teste das vacinas é suficiente, os efeitos colaterais, tempo de imunidade, todos os grupos são protegidos, e depois uma coisa importante, que é a guerra de vacinas. Isso foi observado, por exemplo, no desenvolvimento da vacina de ebola, em que a Merck e a Johnson Johnson começaram a competir entre elas. Então, houve realmente uma guerra de vacinas naquela época. E vocês vejam que algumas das questões colocadas aqui, por exemplo, tempo de imunidade, são coisas que a gente está descobrindo agora com essas vacinas. Se a gente pega o tempo necessário para desenvolver uma vacina, isso aqui é um aspecto do tempo ideal para se desenvolver uma vacina. Então, uma vacina, entre a descoberta de um alvo, de um antígeno protetor,
até a produção, passar por todas as etapas regulatórias, etc., uma vacina vai demorar, otimisticamente, 6 anos para ser desenvolvida. Tá? Esse aqui é o exemplo da vacina para o vírus Ebola. Tá? Aquela vacina que eu falei para vocês, que foi desenvolvida pela Merck e pela Janssen. Vejam que essa vacina ela começou em 2014 e ela só foi aprovada, só foi liberada em 2019. Então, foram 5 anos. E aí vocês perguntam, puxa, e o que aconteceu com as vacinas de Covid? Por que elas apareceram tão rapidamente? E vejam que não são poucas vacinas para Covid. Então, nós temos hoje 180 vacinas em fase pré-clínica, 38 em fase 1, mais 38 em fase 2, 29 em fase 3, e temos aqui 6 vacinas, na realidade esse número aumentou agora, são 7 ou 8, que estão aprovadas e totalmente licenciadas. Quer dizer, como que isso aqui foi possível? Isso aqui foi possível porque existia toda uma base anterior para a produção dessas vacinas. Então, essa vacina aqui de ebola é uma vacina que foi feita em adenovírus. Essa plataforma de adenovírus, que demorou todo esse número de anos para ser desenvolvida, ela pode ser facilmente utilizada e transposta para utilização das vacinas para Covid. Eu vou passar aqui rapidamente para vocês sobre essas diferentes vacinas, porque às vezes as pessoas perguntam quais as diferenças entre elas. Então, existe um tipo de vacina que é a vacina tradicional, a vacina que é feita com vírus inativados ou vírus atenuados. Então, por exemplo, a vacina da Coronavac, ela utiliza essa base. Nós temos outras vacinas que nós utilizamos normalmente, que utilizam a mesma base. Por exemplo, febre amarela é um vírus atenuado também, cólera, pólio. Existem as vacinas de vetor viral. Essa vacina aqui é de adenovírus, é igual àquela da ebola, que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês há pouco. Então, essa aqui é a vacina da AstraZeneca, também é a vacina da Janssen. Tá? A diferença é que aí, quer dizer, depende do tipo de adenovírus que você vai utilizar, se é adenovírus humano, se é adenovírus de chimpanzé, que é o caso da vacina Sputnik. Existe um tipo de vacina, que é a vacina com subunidades proteicas, então são peptídeos sintéticos que são ligados a nanocompostos, e esses peptídeos, então, são utilizados para imunização. É a vacina que nós tomamos normalmente para influenza, para gripe, né? A vacina de hepatite B também. E essa semana passada, já foi bem avançado o licenciamento da vacina da Novavax. E essa vacina da Novavax, ela vai ao mesmo tempo imunizar para a Covid e para a gripe, para a influenza. Existem as vacinas de ácidos nucleicos, então as vacinas de DNA que são pesquisadas há muitos anos que se pesquisa vacina de DNA, e semana passada foi licenciada ou passou para a fase 3 a primeira vacina de DNA para a Covid, que é de uma empresa indiana. E as vacinas de RNA, que são vacinas que fazem muito sucesso atualmente, então da Pfizer e da Moderna. Mas essas vacinas de RNA, embora elas estejam sendo utilizadas pela primeira vez para vacinação em massa, essas vacinas de RNA já vêm sendo pesquisadas há muitos anos. Então, existem vacinas para dengue, por exemplo, que foram desenvolvidas, estão sendo testadas para com esse tipo de plataforma, e assim que apareceu o problema do SARS-CoV-2, elas foram, então, utilizadas para a Covid.
por que esses desenvolvimentos ocorreram tão rapidamente? Esses desenvolvimentos ocorreram tão rapidamente devido à quantidade enorme de publicações que foram feitas sobre o tema da Covid, de SARS-CoV-2, assim que a pandemia foi decretada. Então, vejam aqui, no início de 2020, como houve um aumento exponencial das publicações, quer dizer, uma contribuição enorme da comunidade científica. Em 2020 foram 92 mil artigos sobre Covid. Em 2021, nós ainda faltam 3 meses para acabar o ano, e nós já temos 90 mil artigos. E uma outra coisa importante é que a ciência hoje ela não é mais feita como no início do século XX ou até o meado do século XX, em que a ciência era individual ou era feita em pequenos consórcios que se associavam, grupos de pesquisadores se associaram. Hoje em dia, a ciência ela é feita em rede, ela é feita em grandes consórcios. Isso, com certeza, graças ao projeto Genoma. Então, isso faz com que a ciência avance muito rapidamente. Esse avanço rápido da ciência, devido a essa nova estrutura da ciência associada aos desenvolvimentos anteriores, é que permitiu que essas vacinas fossem desenvolvidas rapidamente. Então, o argumento que é utilizado por muitos negacionistas, e a gente vai daqui a pouco conversar sobre isso, de que essas vacinas são experimentais, esse é um argumento totalmente falso, é uma falácia, porque essas vacinas elas já foram previamente testadas. Bom, continuando a falar de vacinas, então aqui a gente começa agora a entrar na discussão de questões mais complexas, em que é difícil se ter uma opinião firme. Eu, por exemplo, tenho a convicção de que vacinas são importantes, vacinas são essenciais, vacinas salvam vidas, e eu tenho total segurança sobre essas vacinas que nós utilizamos para a Covid, qualquer uma delas, porque elas passaram por órgãos regulamentadores, passaram por avaliações científicas, e eu acredito na ciência. Aí é fácil. Mas aí a gente entra numa outra questão, hoje, que se coloca, essa questão de passaporte imunológico. Então, o que é o passaporte imunológico? Passaporte imunológico seria uma credencial que seria dado para pessoas que nós tivéssemos a certeza absoluta que eles não estariam transmitindo a Covid-19. Então, são pessoas com PCR negativa, com teste de anticorpos negativos e também pessoas devidamente vacinadas. Existe um outro tipo de pessoas que nós consideraríamos em risco, que são pessoas que têm o teste de PCR e sorológico negativo, se bem que teste sorológico para Covid não quer dizer grande coisa, e nós teríamos as pessoas infectadas. Então, só poderiam frequentar um determinado ambiente, ou só poderiam entrar em um país as pessoas que tivessem todos esses 3 requisitos. Mas isso coloca alguns problemas. Então, um deles é que nós poderíamos ter a segregação de indivíduos, cerceamento de liberdade de certos indivíduos e concessão de privilégios com base em uma imunidade. Um outro problema, nós teríamos uma estigmatização que acabaria criando cidadãos de segunda classe, que seriam aqueles que não têm a competência, vamos dizer, imunológica, não têm a proteção garantida.
Depois nós temos um problema. Para aqueles que forem testados, os mesmos testes estariam disponibilizados para todos? Quer dizer, quanto custa um teste de PCR? Todos poderiam pagar o teste de PCR para mostrar que estão livres do vírus? E depois também tem outro problema, a abrangência do teste de PCR. Quer dizer, eu posso fazer um teste de PCR hoje e o teste é negativo, mas eu estou infectado, mas com uma baixa viremia, e obviamente o teste de PCR não pega, e amanhã eu já vou ser um transmissor. E aí vem também a questão da confiabilidade do teste sorológico. Quer dizer, e esses testes são realmente são testes pouco confiáveis. E quem vai emitir o passaporte imunológico? Ele vai ser reconhecido internacionalmente? E quanto a falsificações ou pessoas que vão se contagiar para poderem ter logo esse passaporte imunológico? Então, vejam bem, essas aqui são questões que foram colocadas no início da pandemia, quando ainda não tínhamos vacinas. Então, diferentes grupos de discussão, isso aqui, inclusive, essas perguntas foram levantadas numa reunião que eu assisti pela web, uma reunião da Organização Mundial da Saúde, em que pessoas foram discutir esse passaporte imunológico. Então, veja que o passaporte imunológico, ele apresenta problemas, mas ao mesmo tempo que nós abrimos a sociedade para eventos públicos, a gente tem que ter algum tipo de garantia de que a pandemia, né, que o vírus não vai estar se disseminando nessa população. Isso é particularmente importante no caso do coronavírus, porque quanto mais ele se multiplica na população, quanto mais ele se dissemina, mais variantes podem ser gerados. E esses variantes que são gerados, em geral, eles acabam sendo, vamos dizer, mais resistentes às vacinas, eles acabam sendo mais refratários à proteção dos nossos anticorpos, e aí nós temos os vários variantes que vão aparecendo. Então, eu coloco isso aqui como uma questão. Aqui não é dizer eu sou a favor ou sou contra o passaporte imunológico. Aqui a gente tem que ter o bom senso. Então, se eu vou abrir um estádio de futebol, se eu vou abrir um restaurante, eu acho que a gente tem que ter algum tipo de controle para ter uma segurança, ou então não se abre. Depois, você cercear a mobilização das pessoas com base em um passaporte imunológico, quer dizer, um passaporte que é aferido por quem? Então, essas aqui são questões que a gente tem que refletir, e a gente tem que ter bom senso para poder tomar esse tipo de decisão. Uma outra questão quanto às vacinas, e é uma questão que se coloca hoje, é sobre a terceira dose. Então, a OMS ela tem colocado muito que, antes de se dar a terceira dose, os países deveriam imunizar totalmente suas populações e depois voltar àqueles que necessitam de terceira dose. Isso, para mim, me parece muito lógico. Mas quando a gente vai estudar como se dá, hoje em dia, que a gente começa a ter maior conhecimento, como se dá a evolução da imunidade ao SARS-CoV-2, a gente percebe que os anticorpos, eles não são duráveis, os anticorpos vão diminuindo, e com a idade, esses anticorpos dos indivíduos, eles diminuem inclusive mais rapidamente, até
por questão de imunossenescência, enfim. Então, as pessoas, a partir de uma certa idade, elas começam a não ter mais anticorpos. E mesmo a qualidade dos anticorpos, e isso, infelizmente, não tem como você testar com um teste fácil, de você ver se a pessoa tem anticorpos neutralizantes, que são aqueles que vão efetivamente bloquear o vírus ou não. Isso também cai. Então, essa é uma outra questão que a gente tem que ter, quer dizer, que a gente fica na dúvida, que a gente fica no... são questões éticas que a gente tem que pensar em cada situação. Hoje mesmo, na revista Science, que saiu hoje, tem um artigo muito interessante em que se discute o SARS-CoV-2, a epidemia de Covid na África. Então, a colocação do artigo é que esse vírus chegou na África trazido por europeus, tá? que levaram preponderantemente por europeus, que levaram esse vírus para a África, só que a África não tem vacina, não tem o número de vacinas. Existem alguns países da África que a cobertura vacinal é 1%, 2%. Então, o que acontece? Esses vírus, eles começam a se multiplicar nessa população, e a consequência disso é que aparecerão novas variantes, e essas novas variantes, se essas pessoas não forem vacinadas, essas novas variantes serão uma ameaça nova para o planeta inteiro, porque essas novas variantes serão refratárias às vacinas que nós, vamos chamar ocidentais, né, ou as pessoas fora da África estão utilizando, já que esse artigo era discussão sobre a África. E hoje em dia, infelizmente, a produção de vacinas a nível mundial, ela não atende a população. Então, vejam que situações a gente tem que se confrontar. E diante de todo esse quadro, quer dizer, como se não bastasse toda essa complicação da pandemia e todos esses, vamos chamar de dilemas éticos que a gente acaba enfrentando, a gente tem o grande problema, que eu acho que é extremamente grave hoje, que é o problema do negacionismo. E esse negacionismo, quer dizer, o que quer dizer? O negacionismo é você rejeitar, você não aceitar fatos que são muito evidentes. Quer dizer, desde você não acreditar que a Terra é plana, até coisas mais graves, como achar que vacina causa autismo, né, que o tabaco não faz mal à saúde, que não existe alterações climáticas, que tudo isso de aquecimento global é uma mentira, porque, poxa, esse ano fez mais frio do que ano passado. Então, esse negacionismo é extremamente prejudicial para a sociedade, e, em geral, o negacionismo, ele, para mim, é uma afronta ética. Então, a gente tem cenas como essas daqui, né, do presidente que defende um medicamento que não funciona, de pessoas que defendem a cloroquina, entre essas pessoas, professores universitários que defendem a cloroquina e que deveriam ser capazes de ler numa publicação científica que os artigos que foram escritos defendendo essa droga são artigos que têm problema dos grupos controle então, o negacionismo, quando vem de uma pessoa que faz pesquisa, uma pessoa que tem compreensão, eu considero isso como um desvio ético, tá? Eu considero isso como um problema ético grave.
Então, esse tratamento, esse negacionismo é extremamente prejudicial à sociedade, como eu disse a vocês, porque ele dá uma falsa segurança para as pessoas, ele dá uma falsa expectativa. Quanto às vacinas, esse negacionismo é antigo. Vejam que quando começou a vacinação para a varíola, as pessoas diziam que quem se vacinasse ficaria com cara de vaca, ou teria chifres ou rabo nascendo, ou teriam protuberâncias semelhantes a bovinos saindo de diferentes partes de seus corpos, porque a vacina era produzida em vacas. Ontem, dia 7, saiu na Folha de São Paulo um artigo da Mônica Bergamo dizendo que, na USP, professores e alunos se recusavam a tomar a vacina contra a Covid. Então, vejam só que absurdo, quer dizer, não estamos tratando de pessoas ignorantes. Melhor, ignorantes são, mas são pessoas dotadas de conhecimento e que colocam em risco a saúde pública. E isso, muitas vezes, as pessoas elas partem do princípio, meu corpo, minha escolha. Meu corpo, minha escolha, você pode dizer, quer dizer, se o sujeito quiser se drogar, é problema dele. Meu corpo, minha escolha. Ou meu corpo, minha escolha funciona se você se estiver fechado num quarto, na sua sala, na sua gaveta, onde quer que seja. Mas a partir do momento que você tem contato com outras pessoas, e ainda mais em se tratando de um problema de saúde pública, como é um caso de uma pandemia, aí não é meu corpo, minha escolha. Esse posicionamento é um posicionamento extremamente antiético. Então, esses negacionistas de vacinas são pessoas que prestam um péssimo serviço à sociedade. E aí chega a cena cômica, quer dizer, nós temos uma CPI que foi feita, que está correndo para discutir a questão de vacinas, e a gente tem um senador que diz: essa CPI precisa ouvir cientistas que são a favor e também os que são contra a ciência. Então, eu acho que o senador Eduardo Girão ele colocou muito bem um cientista que é negacionismo, ele é um cientista contra a ciência. Então, isso ficou muito claro nessa frase que ele disse. No caso da vacina, do coronavírus, quer dizer, o que se passou com o coronavírus, além desses tratamentos falsos preconizados por médicos, e eu sempre digo, o médico não é cientista, o médico não é um pesquisador. Quando as pessoas dizem a ciência está nos salvando da Covid, você pode ter até médicos que são cientistas e pesquisadores, mas o médico, em geral, ele é um tecnologista, ele é um técnico, ele não tem, muitas vezes, a formação científica para ter o discernimento do que é um artigo científico, quais são os controles científicos, etc. Então, a gente tem muitos médicos seguindo tratamentos ou preconizando tratamentos que não funcionam, ou muitas vezes o médico ele vai na literatura, ele vai, por exemplo, num repositório de pré-print. Você sabe que existe foi criado isso de uns anos para cá, que antes de submeter um artigo ao crivo científico, à revisão pelos pares, você pode mandar esse artigo para um repositório. Esse artigo ele não tem crítica nenhuma. É um artigo que não passou por nenhuma revisão, a não ser dos próprios autores. A pessoa vai nesse repositório e encontra um artigo e diz: puxa, está aqui, isso aqui funciona porque foi publicado cientificamente. Não foi publicado cientificamente. Foi escrito uma publicação científica, mas é uma publicação científica que não tem valor de ter sido revisada pelos pares, de ter sido avaliada corretamente como verdadeira. E, a partir daí, começa a preconizar ou achar que determinados tratamentos têm
tem o fundamento. Então, a gente vê coisas absurdas, como vacinas são feitas com fetos abortados, ou que mesmo o vírus de SARS-CoV-2 é uma criação de laboratório na China, e atualmente está claro, foram feitas diferentes investigações, isso pode ser até tema de um outro seminário, que as evidências apontam que não foi criado um laboratório, pessoas que não reconhecem a pandemia, ou coisas absurdas, como que o sinal 5G de telefonia celular enfraquece o sistema imune, ou que nas vacinas existe um nanochip que vai ser implantado, que vai controlar as pessoas, ou até aquela coisa absurda que aconteceu nos Estados Unidos com o presidente Trump, que recomendou que as pessoas se injetassem com água sanitária para resolver o problema de Covid. E aí a gente cai no grande problema, e que é um problema que tem que ser abordado como um problema ético, que é o problema da infodemia, o problema das redes sociais, o problema daquela informação que chega, ninguém certifica, é uma informação que não é certificada, e que, devido aos meios de comunicação hoje, é uma informação que anda muito rápido na sociedade. Essa infodemia, quer dizer, o problema é que ela causa não é nem idade da desinformação, é a idade da informação errada. A informação errada é pior que a desinformação. E isso acaba gerando uma avalanche que acaba ameaçando a ciência. E ameaçando a ciência, obviamente, ameaça a sociedade. Então, eu acho que esse cartoon explica muito bem o que é isso, né? Uma visão, quer dizer, de um fato, de alguém que está vendo um fato como um todo, e a visão de quem está vendo um fato por um pequeno buraco que não tem a visão do todo, e normalmente é isso que acaba se passando nessas redes sociais, né? Então, essa infodemia, ela hoje em dia tem um impacto grande na sociedade. A gente vê isso, várias pessoas, quer dizer, essas frases, essas coisas que estão aqui não foram criação assim, eu sentei e imaginei, bom, deixa eu ver coisas absurdas que eu poderia dizer. Todas essas coisas circularam abundantemente pela sociedade. Algumas dessas coisas eu já vi pessoas me perguntando se isso realmente procede ou não procede. Então, você tem chás imunológicos, você tem uso de complexos vitamínicos, como se isso fosse proteger do coronavírus, ou dizendo que existem medicamentos específicos para coronavírus, e assim por diante. E o que eu quero deixar aqui, quer dizer, já estou encerrando, é que as vacinas protegem. Os movimentos anti-vacina, eles são movimentos que eles colaboram para que a epidemia ela se prolongue e que ela continue e continue e continue. Então, a única saída que nós temos para nos livrarmos da epidemia, da pandemia, é a vacinação e, obviamente, manter os protocolos de segurança, os chamados protocolos não farmacológicos. Então, utilizar máscara, álcool em gel, manter distanciamento e, sobretudo, nós que somos mais esclarecidos, nós temos que conversar com as pessoas que estão próximas, nós temos que levar às pessoas essa mensagem que nós só controlaremos a pandemia quando todos nós nos conscientizarmos que cada um de nós tem o papel de controle dessa pandemia. Então, vocês vejam aqui um trabalho que foi feito pela essa Sanford Health. Essa Sanford Health, eles têm uma série de hospitais e clínicas nos Estados Unidos.
Então, isso aqui é do dia 31 de agosto agora. Então, eles pegaram um quadro, vocês sabem, começou a aumentar novamente nos Estados Unidos os casos de Covid devido à variante Delta, apesar da disponibilidade de vacina nos Estados Unidos. Então, eles foram ver, entre as pessoas hospitalizadas, então, num grupo de 136 pessoas, 7 eram vacinados, 129 não vacinados. Num grupo que estava na UTI, na CTI, em 37, 2 eram vacinados, todos os outros não vacinados, e com ventiladores também. De 19 pacientes, 1 era vacinado e 18 não vacinados. Então, isso aqui é a demonstração clara. A vacina protege, a vacina você pode ficar, você pode se contaminar tendo sido vacinado, porque nenhuma vacina é esterilizante. As vacinas, elas protegem, mas elas não são esterilizantes. E aqui, então, eu acho que isso aqui é a comprovação. Então, para encerrar, quer dizer, fica essa mensagem, quer dizer, que vacina sim, qualquer pessoa que fale contra a vacina é uma pessoa, quer dizer, é um comportamento, no mínimo, antiético, e, felizmente, aqui no Brasil, nós temos uma estrutura muito boa, que é a do SUS, que permite a vacinação em massa de pessoas com grande eficiência. Então, sempre a homenagem ao SUS, eu sempre digo, viva o SUS, e vamos nos cuidar, porque nós ainda estamos no meio de uma pandemia. Tá? Eu vou encerrar por aqui.